gente! Espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje, como já deu para perceber, é um vloguinho de leitura e eu lerei aqui com vocês N de Envolia, da autora Lucy Maud Montgomery. É o segundo livro da série de N. Aqui no canal já tem vloguinho de leitura lendo N de Green Gables e eu pretendo fazer vlog de leitura de todos os livros da Anne Shirley porque é minha história conforto, minha história favorita de vida e na verdade eu estou relendo os livros porque eu já li. Então eu pretendo gravar vlog de leitura de cada livro para vocês e cá estou eu em mais um vídeo lendo N de Envolia, o segundo livro da série, tá? E sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho da sinopse do que vai acontecer aqui nessa história. Eu vou ler só o que tá na orelha do livro, tá? Que diz o seguinte: agora com 16 anos, sentindo-se quase adulta, Anne está prestes a começar a lecionar na escola de Envolia. A realidade de seu trabalho torna-se um teste para seu caráter, surgindo várias dúvidas quanto ao seu futuro. Ela conquistou o amor do povoado, não deixando de se meter em diversas confusões, além de se tornar uma ativa participante de uma associação para melhorias em Envolia. Seu espírito e sua imaginação vibrante a colocam em sua incansável busca por almas gêmeas e em contato com novos personagens. Enfim, Anne decide deixar tudo para ir atrás de seu grande sonho. Então essa é a sinopse do livro. Então eu vou ler com vocês e no decorrer da leitura vou fazendo pequenas atualizações conforme eu for sentindo necessidade de fazer isso, tá? Ele não é uma história cheia de reviravoltas, é a gente vendo realmente o crescimento da Anne, o amadurecimento dela, as conquistas que ela vai tendo no decorrer da vida, que ela vai crescendo, em questão dos estudos, da primeira profissão e assuntos de amizade e família, tá? Então não é um livro cheio de reviravoltas. Tenho em mente de que nesse vídeo vai ter spoiler, querendo ou não, porque é uma sequência de livros. Eu não vou dar detalhes de tudo que vai acontecer aqui, mas eu vou contar alguns pontos de que, como é uma série de livros, vai acabar sendo um spoiler. Mas eu acredito que não vai atrapalhar na leitura, porque como eu comentei, a gente vai vendo o crescimento da Anne, desde ela criança até ela mais velha, até o último livro. Tem livro dos filhos dela, então eu acredito que isso não é um spoiler. Então, eu não vou dar muitos detalhes, tá? Vou só compartilhando alguns pontos interessantes que eu for achando aí pra vocês. Na verdade, eu já gravei o vlog de leitura, deixei a introdução por último, então já sei o que aconteceu aqui. Então, espero muito que vocês fiquem aqui, que gostem do vlog de leitura, tá? Tem alguns pontos aqui que eu achei bastante interessante a temática, que me fez refletir sobre alguns assuntos. E ele quase foi 5 estrelas, tá? Já dando um spoiler pra vocês, quase foi 5 estrelas. E no decorrer do vídeo eu vou contando pra vocês o porquê que ele não foi 5 estrelas pra mim, mas trouxe pontos muito interessantes. E N de Envolia me conquistou muito mais do que o primeiro livro, N de Green Gables. N de Green Gables tem ali os seus pontos maravilhosos também, pontos muito interessantes que aqueceram o meu coração muito, muito, muito. Mas N de Envolia, eu não sei, acho que é porque a Anne já tá nessa fase da adolescência, entre os 16 e 17 anos. Ela mudou um pouco a forma dela de pensar, sabe? Não de pensar, mas ela guarda mais as coisas pra si do que sempre tá falando as coisas que vem na mente dela. E a parte também do desenvolvimento dela com o Gilbert. O romance não é o foco, tá, da história, mas é muito lindo de ver esse lado criando forma. Faz nem sentido. É muito lindo de ver esse lado do romance, assim, criando forma, sabe? A gente vendo aos poucos. No primeiro livro, a Anne e o Gilbert são muito inimigos um do outro, tem muita rivalidade entre eles, muita competição. E na metade, pro final do primeiro livro, a gente vê que o Gilbert muda de ideia
desse ponto de vista que ele tem a respeito da Anne, dessa competição, dessa intriga que eles têm. E já aqui eles já são amigos mais próximos, não têm um contato muito frequente, com constância, nem muita intimidade. E a gente vê esse crescimento deles, sabe, individualmente, mas também como um casal, porque não é spoiler pra ninguém que Anne e Gilbert vão ficar juntos. Então é muito lindo de ver esse lado, o Gilbert despertando ali, despertando não, continuando alimentando o sentimento amoroso que ele tem pela Anne. A gente vê a Anne começando a gostar dele, mas sem perceber que tá gostando dele, sabe? Então é muito interessante essa questão. E questão de amizade também, que aparece aqui, tem novos personagens, amizades bem improváveis, eu diria. A questão familiar também, a familhinha porque no momento é a Anne e a Marilla. E a familhinha vai acabar crescendo mais um pouco. E chega, né? Já tô falando demais pra vocês, não vou deixar vocês ir com o vlog de leitura. Não se assustem com o tamanho do vídeo, tá? Mas é porque eu realmente tinha alguns pontos pra ressaltar pra vocês, mostrar o meu ponto de vista, o que o livro me fez pensar a respeito de momentos específicos da história. Tem alguns trechos que eu consegui legendar pra vocês pra ficar de melhor entendimento, só que infelizmente o vídeo ficou travando um pouco por conta do editor, tá? De vídeo que eu usei, eu acho que ele não é compatível com o meu computador, infelizmente ficou ruim não, mas ficou tipo bugadinho, sabe? Ficou algumas cenas travadinhas, mas nada que atrapalhe muito o entendimento de vocês. Só porque na hora que estiver aparecendo, estiver dando umas travadas, é do próprio vídeo, tá? Não é a internet de vocês. Então acho que é isso que eu tenho pra comentar. Antes de ir, eu usei um código de cores para fazer marcações, tá? No livro, cheio de marcações. Então, e foram cores que combinem com a capa. Então, verde água foi para citações da Anne, do lado pessoal dela, que eu quis marcar. O marronzinho é para personagens, então sempre que aparecia um personagem novo ou algum ponto interessante falando a história de algum personagem específico, eu marquei, tá? Não todas as passagens, mas o que eu achei mais interessante. O laranja é pontos importantes para o enredo, que vai fazer diferença para o enredo. Amarelo é para as partes da Anne e do Gilbert, momentos ali não necessariamente de romance, não necessariamente do casal, mas da interação entre eles. Então, eu escolhi amarelo para representar os dois e azul escuro para quads. Não sei se dá pra ver, mas eu marquei muito com azul escuro. Teve muitos quotes interessantes. E a senhora Alan, ela é uma máquina de quotes. Tudo que aquela mulher falava, eu tava marcando. Então é um livro muito interessante. Então foram essas cores que eu usei. Opa, tá caindo. Meu código de cores. E o marca-página eu tô usando esse aqui, que eu peguei na Bienal do Livro desse ano. Achei que combinou com a capa. É porque eu tô com a cortina fechada, por isso que tá meio alaranjada. Para combinar com a capa. O marcador não tá aparecendo aí por conta da cortina, mas ele é pink com amarelo, então eu achei que combinou, fez um contraste com o livro. Eu adoro combinar post-it e marcador com a capa do livro. Lembrando, gente, ressaltando, tá? Sobre esse monte de marcação, é algo que faz sentido pra mim. Então, se você é o tipo de leitor que não marca muito seus livros, ou que acha que lê errado porque você não marca muito, enquanto outros leitores marcam demais os seus livros, não leve pro lado pessoal, porque leitura é algo completamente individual. Ai, que gata linda! Leitura é um ponto completamente individual, a forma que marca os livros também é muito individual. O meu tem muitos post-its, mas é porque eu particularmente gosto de marcar, tá? Faz sentido pra mim na minha leitura. Se você lê e não marca nada, aí é você com seu livro, é o que faz sentido pra você, tá? Então eu marquei realmente pontos muito interessantes, porque como é um livro conforto, eu vou ficar relendo, então tem marcações especiais que eu quero pegar aqui no post-it, abrir e ler, sabe? Que eu marquei, então é algo muito pessoal. Eu marquei bastante, mas é porque faz sentido pra mim, tá? Então, só ressaltando esse ponto, porque às vezes eu sei que tem leitores que acabam se comparando por outros e tipo, nossa,
ela marca tanto os livros dela e eu não marco nenhum. Será que tem algo de errado comigo? Será que tem algo de errado com ela? Não tem nada de errado com ninguém, gente. É realmente pessoal de cada leitor. Eu particularmente amo encher de post-it, tá? Não é qualquer coisa que eu marco, são pontos muito específicos. E eu gosto como fica na estante, porque todos os livros que eu leio, eu deixo o corte pra frente na minha estante. Então, os livros que eu li ficam assim na minha estante. Então, eu acho visualmente bonitinho também quando ele fica cheio de marcações, sabe? Então, é só um ponto mesmo que eu quis citar, essa questão de marcações. E é isso, galerinha, mulheres. Sem mais enrolações, vamos começar a leitura de Anne de Ambulia, da autora Lucy Maud Montgomery. De atualização de leitura. Ainda é o mesmo dia da cena anterior do tomando café da manhã, mas agora é de tarde, quase 5 horas. Botei o meu pijama, uma roupa bem confortável, porque eu quero ficar deitada aqui na minha cama e lendo até quando der vontade, tá? Então eu vim atualizar vocês da minha leitura. Tô um pouco perdida, tá? Mas é porque faz muito tempo que eu não gravo vlogs de leitura. Inclusive, o último vlog que eu gravei foi Anne de Green Gables. Mas vamos lá. Eu cheguei na página 112, que foi onde o capítulo terminou. E eu pretendo atualizar vocês a cada 100 páginas, apesar do livro ter 288. E eu não tô falando muito sobre ele, vai ter mais cenas de eu lendo do que comentando, porque ele não é um livro cheio de reviravoltas, muitos plot twist. É um livro bem monótono, bem parado, realmente falando sobre o dia a dia da Anne. Então aqui em Anne de Ambulia, a gente vai ter a Anne a partir dos seus 16, quase 17 anos, onde ela já se formou na faculdade que ela estava cursando, ela já é professora, mas as aulas ainda não começaram porque está no período de férias da escola. Então, a Anne, tanto quanto os amigos dela também, que se tornaram professores, que vão lecionar, cada um em suas respectivas escolas onde foram contratados, estão só esperando o período escolar começar, o ano letivo, e já começa Anne de Ambulia apresentando um novo personagem pra gente, que é o Sr. Harrison. Então a gente vai ter esse novo personagem, que é tipo a versão masculina da senhorita Rachel. Então ele é polêmico e problemático tanto quanto a senhorita Rachel. E não só o Sr. Harrison, mas a gente vai ter muitos outros personagens, a gente vai ser apresentado. Então esse é o começo do livro, o primeiro contato que a Anne tem com o Sr. Harrison, que é um pequeno acidente que acontece ali na fazenda dele por conta da vaca da Anne, literalmente a vaca da Anne, né?
ficou estranha essa frase, mas a Anne tem uma vaca que acabou indo na plantação do Sr. Harrison comendo, estragando, na verdade, uma parte ali da plantação dele, tá? E a gente tem esse primeiro contato. Depois a gente vai conhecer mais ou menos, que é o que vai rodear esse livro aqui, a questão dos gêmeos, que são parentes da Marilla, que foi quem adotou a Anne. No caso, a Marilla tem uma parente, que no caso a mulher, ela é esposa de um primo distante da Marilla. E eles têm um casal de gêmeos. Só que a Mary, que é essa mulher, a mãe desses gêmeos, infelizmente, o pai deles morreram. E ela também, infelizmente, está morrendo por conta de uma doença. E, infelizmente, não tem com quem os gêmeos ficarem, a não ser com o tio deles, que mora em algum lugar que eu não lembro onde. Só que, por enquanto, ele não pode ficar com as crianças, porque ele vai se casar, vai se mudar, então vai ser todo um processo até ele conseguir de fato pegar os gêmeos para cuidar e morar com ele. Só que a Marilla acaba conversando com a Anne, né, sobre a questão dos gêmeos, essa questão familiar, do grau de parentesco que ela tem com a Mary. E a Anne acaba sugerindo para Marilla, para as duas adotarem esses gêmeos. Então a gente vai ver também esse contato. Não vou dar detalhes, tá? Só comentando por alto mesmo a respeito da leitura. Então, os gêmeos, no caso, é a Dora e o Dave, que tem por volta dos seus 6 anos. Se eu não me engano, a Dora é uma meninazinha muito comportada, muito doce, muito gentil, muito tímida, muito quieta, enquanto o Dave é o completo oposto dela. E o Dave, ele me lembra muito a Anne, só que versão menino e uma versão muito pestinha, sabe? Então, tem essa questão aí dos gêmeos. O que mais que aconteceu aqui que eu tenho que lembrar? Aí na página 16 apresenta pra gente os novos personagens que vão aparecer. E a Anne de Ampolia vai focar também no lado profissional da Anne, já que ela se tornou professora. Lembrando que esse livro é de 1800 e pouco, tá? Não sei como funcionava a questão da educação. Tô só vendo aqui na orelha do livro. Não sei como funcionava essa questão da educação em 1800, porque a Anne tem 17 anos e já é professora, né? Já é formada, já é professora, leciona e tudo mais. Então é isso, basicamente a gente vai ver o lado dela como professora, os métodos que ela escolheu usar em questão de ensino com os alunos, tanto de matérias mesmo, mas na questão de convivência em sala de aula. É discutido muito a questão de se um aluno for um mau aluno em sentido, tipo, de for muito danado, de fazer muita arte assim em sala de aula, for muito inquieto, como que a Anne vai lidar com esse tipo de aluno um pouco mais danado, sabe? Um pouco mal criado. Então, tanto ela, o Gilbert, e uma amiga dela, acho que é a Jane, eles são professores, né? Estudaram pra isso. Então, eles acabam conversando, tipo, Anne, que método você vai usar? E na época tinha muita questão da palmatória, e a Anne fala, eu nunca vou usar isso contra os meus alunos, porque eu acho que violência não é uma forma de educar as crianças, vai acabar piorando a situação delas, não é uma boa forma de educar as crianças. Então tem essa questão da forma que a Anne, os métodos que a Anne vai usar para ensinar os alunos dela e como ela vai lidar com os alunos pestinhas, sabe, inquietos. E tem umas partes muito engraçadas, então a gente vê o apego que a Anne tem com os alunos dela, né? Então tem esse crescimento pessoal dela, esse amadurecimento, mas ainda assim a gente tem a essência da Anne, que é aquela menina muito sonhadora. Então ela passa por muitos perrengues ainda, que ela ainda se mete em algumas confusões, mas a gente vê ainda o lado sonhadora que ela tem dentro dela, uma menina cheia de sonhos que ela quer muito conquistar, sabe? Então é muito lindo. E eu acho que é isso que eu tenho a falar até o momento, porque como eu falei, não é um livro cheio de reviravoltas, realmente a gente vê no crescimento da Anne. No primeiro livro foi dos 10 aos
15 anos, que a gente viu o crescimento dela. E aqui é a partir dos 16 anos até não sei que idade. Vou ter que continuar lendo o livro para descobrir. Então é isso, basicamente. A gente vê também a questão de um apego em especial que ela tem com um dos alunos, o porquê que eles se apegam tanto, que é o Paul, no caso, o nome do aluno. Ele é muito querido, muito inteligente, a forma de pensar do Paul lembra muito a Anne quando criança, na idade dele. Então a gente tem essa identificação dos dois. Tem a questão dos gêmeos também, porque a Anne não conhecia eles, só conhecia do que a Marilla falava a respeito deles. Só que desde então ela ama eles porque, não sei se vocês lembram, acho que eu comentei também no outro vlog, no primeiro livro da Anne, de que quando ela era criança ela cuidou de 3 pares de gêmeos e ela tem um certo apego com os gêmeos, então é um grande prazer para ela cuidar dessas crianças, ainda mais na parte de que eles foram deixados basicamente porque os pais morreram. Então ela tem uma certa identificação, sabe? Ela entende os gêmeos, essa questão de ser adotado por uma família que realmente ame eles. Então é muito lindo esse crescimento da Anne. Esse crescimento mental, que chamo, não sei explicar, é essa maturidade que ela vai adquirindo, sabe? Em relação ao trabalho, em relação à família, a forma que ela começa a enxergar os outros, como por exemplo, ela continua aquela menina sonhadora e muito viajante assim dentro da cabeça dela, fica viajando nas histórias que ela mesma cria na mente dela. E a Diana tem um outro pensamento, a Diana é a melhor amiga dela. A Diana cresceu e tá com outro tipo de pensamento. E a Anne acaba reconhecendo de tipo, os devaneios que eu tenho, a partir de agora eu vou começar a guardar pra mim mesma, porque infelizmente a Diana, não infelizmente, mas enfim, a Diana também cresceu, ela mudou de pensamento. E a Anne continua com esse ar sonhador dela, sabe? Então é muito lindo de ver essa questão da maturidade que a Anne adquire e o quanto ela influencia demais na vida das pessoas no qual ela conhece. E outro ponto importante que a gente vai ver também, são partes bem legais e engraçadas que acontecem, é sobre a Sociedade de Melhorias de Anvolia. Eu acho que é assim que chama, não lembro. Mas a Anne, junto com os amigos da época de escola, acabam por criar uma sociedade, tipo um clube, para eles conversarem a respeito de melhorias para fazer ali na cidadezinha de Anvolia. Então, para deixar a cidade mais bonitinha, mais harmônica, mais boa de convivência, sabe? Então vai ter essa questão também, eles vão se meter em muitos apuros e muitas situações engraçadas por conta dessa sociedade de melhorias, onde eles vão arrecadar dinheiro, vão de casa em casa, os moradores ali, pra tipo assim, estamos arrecadando? Essa frase soou tão estranha. Estamos arrecadando dinheiro pra gente melhorar o salão principal aqui da cidade, que é onde acontece palestra, discurso, algum tipo de evento. Então, esse salão tá precisando de reforma, de melhoria. Então, eles vão de casa em casa, conversando ali com os moradores para saber se eles podem doar alguma quantia de dólares para ajudar na melhoria e tudo mais. Então, tem essa questão que é muito interessante também, que eu tô amando muito. É minha história conforto, gente. Simplesmente. Então agora, não sei que horas são. Deixa eu ver. São 5h05. Eu não deveria, mas eu vou pegar um bolinho e um café e vou merendar e continuar a minha leitura, tá? Então vou deixar vocês assistindo aí o time-lapse de enquanto eu leio aqui no meu quartinho, se ficar escura porque está anoitecendo. E daqui a 100 páginas eu volto para atualizar vocês sobre o que está acontecendo em Anne de Anvolia. Não sei se eu tô olhando para a câmera certa, mas quero só falar um comentário. A Anne tá conversando com a Diana porque ela foi convidar a Diana pro aniversário dela
e ela pretende fazer uma tarde de primavera no bosque junto com as amigas, fazendo piquenique. Então ela comentou sobre o que ela quer fazer de comidinhas para esse piquenique dessa tarde com as amigas, que ela quer comidas que combinem com a primavera. E ela acabou falando o que ela quer. E tem certas coisas que eu me identifico muito com a Anne nesse que sonhador que ela tem de ficar imaginando e planejando as coisas. Então, ela sempre imagina tudo muito lindo, muito florido, uma tarde muito legal com as amigas no piquenique. Eu não sei explicar a Anne. Gente, eu não sei explicar a Anne, eu só sei que eu amo essa história, me identifico muito. E nessa parte onde ela tá falando como que ela quer que seja, porque ela quer comida que combine com a primavera, que combine com o lugar que elas estão, que combine com o clima, sabe, o período do dia. Então ela faz muito, ela pensa muito, ela planeja muito nesses pequenos detalhes. E eu me identifico muito com ela, só que eu não coloco esse tipo de pensamento em prática, porque pra mim as pessoas ao meu redor vão achar muito bobo e me tratar de uma maneira muito infantil. Não sei explicar, eu me sinto mal por isso, porque é um pensamento meu e não das pessoas. Eu não sei o que as pessoas de fato vão achar. E se elas acharem alguma coisa, diz mais a respeito sobre elas do que sobre mim, porque é um pensamento delas sobre mim, então eu não tenho controle sobre isso. E se eu fizesse as coisas que eu tenho em mente? Será que as pessoas realmente iriam se importar? Será que as pessoas iriam me tratar realmente de uma forma infantil, como na minha cabeça eu acho que elas iriam me tratar? Por exemplo, às vezes aqui em casa tem arranjo de cartas. E eu penso em fazer algo muito bonitinho, muito temático, só que eu tenho medo das irmãs pensarem, tipo assim, nossa, que boba, sabe? Que tratar como bobagem. E eu já pensei em fazer uma tarde com amigas aqui em casa que gostam de ler, tipo uma tarde de leituras, chá e leituras. Eu não gosto de chá, mas na minha cabeça ter chá é muito romântico, muito fofo, sabe? Então esse quê de piquenique. Então uma tarde de leituras, onde cada uma pega o seu livro e lê, faz sprint de leituras presencial, sabe? Com as amigas. Então eu até já conversei com duas amigas minhas a respeito disso, da gente se juntar aqui em casa e ter esse dia em específico. E elas super gostaram da ideia e acharam muito legal, só que na minha cabeça, se eu planejar isso aqui em casa, da forma que eu realmente estou pensando, imaginando, pra mim elas vão tratar como bobagem, como algo infantil. Por que nós mulheres temos esse sentimento dentro da gente, que se a gente deixar esse nosso eu romântico, florido, florescer, as pessoas vão tratar como infantilidade? Sabe? Aí eu vejo a Anne planejando essas coisas no livro e fazendo de fato esse tipo de piquenique, esse tipo de lazer. E eu me realizo nela. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa história. E era isso o comentário. Fez sentido? Nem sei, mas era o que eu queria comentar, já que eu tô lendo aqui no momento. Então, vou ligar o meu ventilador de novo e voltar a ler.
E vamos de atualização de leitura. Cheguei na página 204. Não tem muito o que falar a respeito da história, porque, como eu comentei, a Anne não é uma história cheia de reviravoltas, é sobre o dia a dia dela, o desenvolvimento dela na área profissional, como professora, como ela lida com os alunos, tudo que eu falei anteriormente. Mas tem 2 pontos que eu quero citar aqui com vocês. O primeiro deles é a respeito do Paul, um dos alunos da Anne, no qual eles se identificam muito um com o outro, porque o Paul tem a mente como o da Anne em questão de imaginar as coisas, criar histórias na mente. Então, Paul é uma criança muito querida pela Anne. E um belo dia, a Anne vai lá visitar ele em casa e eles acabam conversando, tem ali um diálogo. E eu até marquei, falta só passar o marcador. O marcador tá lá na minha mochila, eu tô com preguiça de pegar. Mas é basicamente a página toda. Onde eles têm um diálogo de algo que o Paul imaginou. Uma história que ele criou na cabeça dele e a Anne pediu para que ele contasse essa história para ela. E ele é muito imaginativo, assim como ela. Eu vou falar apenas uma frase para vocês terem, uma parte, na verdade, para vocês terem noção de como que funciona a mente dele e por que eu quis falar sobre isso com vocês. O Paul pergunta para Anne se ela acha que ele tá mal da cabeça, se ele tem algum problema assim de cabeça, e a Anne fala que não. E por que ele pensa isso? E quem que botou essa ideia na cabeça dele de que ele tá mal da cabeça? E ele falou de que contou uma história para... Tem uma moça que trabalha na casa dele, então, em momentos em que ele tá com um fluxo de pensamento muito grande, ele sente vontade de compartilhar as coisas que ele pensa. E como ele não tem ninguém em casa, por exemplo, além da avó e da Mary Joy, que é essa moça que trabalha lá, ele acaba compartilhando com ela os pensamentos. E ela trata ele como se ele realmente fosse mal da cabeça, como se ele tivesse algum problema, tipo, nossa, pobrezinho, ele não é normal por ter esse tipo de pensamento. E a Anne pede para ele contar a história que ele contou para Mary Joy. É Joy? É, Mary Joy. E ele conta o seguinte, ele contando para Anne o diálogo que ele teve com a Mary Joy. Mary Joy, sabe o que eu acho? Acho que a estrela da tarde é um farol na terra onde vivem as fadas. E Mary Joy disse, bem, você é esquisito, não existe fadas. Fiquei muito contrariado. É claro que eu sei que fadas não existem, mas nada me impede de imaginar que existem. A senhorita entende, professora? Mas sentei de novo com mais paciência. Eu disse, ora, Mary Joy, sabe o que eu acho? Acho que um anjo caminha pelo mundo depois que o sol se põe. Um grande e alto anjo branco, com asas prateadas dobradas, que canta para as flores e os pássaros dormirem. As crianças conseguem ouvi-lo, se sabem como escutá-lo. Então Mary Joy ergueu as mãos cheias de farinha e disse, bem, você é um menininho muito esquisito, me faz ficar com medo. E ela realmente parecia assustada. Então eu saí e sussurrei o restante dos meus pensamentos para o jardim. Havia uma pequena Bethel lá, que morreu. Vovó disse que foi a maresia que a matou, mas eu acho que a dríade que vivia ali era uma boba e que quis sair para conhecer o mundo, mas se perdeu. E a árvorezinha ficou tão sozinha que morreu de coração partido. E a Anne respondeu, completando o pensamento dele. E quando a pobre dríade bobinha ficar cansada do mundo e voltar para a árvore, o coração dela é que ficará destroçado, comentou Anne. Sim, mas se as dríades são bobas, elas devem sofrer as consequências, como se fossem pessoas reais, disse Paul com seriedade. Sabe o que eu penso sobre a lua nova, professora? Acho que é um barquinho dourado, cheio de sonhos. E aí a Anne vai completando o pensamento dele, esse fluxo de pensamento, de histórias que ele cria na cabeça dele, que ele gosta de imaginar. E ele tem consciência de que as coisas que ele imagina
não existem, mas isso não impede ele de imaginar, de querer imaginar essas coisas. Então, isso é um pouquinho de como funciona a mente do querido Paul, que é apenas uma criança de 10 anos de idade. E depois de conversarem, ele fala assim: ora, professora, a senhorita vê algo tão esquisito assim nesses pensamentos? E a Anne responde: não, querido menino, não são nem um pouco esquisitos. São pensamentos estranhos e lindos para um garotinho pensar. E as pessoas que não conseguem pensar por conta própria em nada parecido, mesmo se tentassem por 100 anos, acham que são esquisitos. Mas continue imaginando essas coisas, Paul. Acredito que você será um poeta algum dia. Baixei um pouco a câmera porque eu quero ficar escorada aqui na cadeira, tá? E isso me fez pensar em algumas coisas. Porque o Paul tá passando por isso, pelas pessoas que convivem com ele, tratarem ele como esquisito, uma criança um pouco atípica, digamos assim, por conta do tipo de pensamento que ele tem, a forma que ele fala. Ele tem consciência de que tudo que ele imagina não é real. E isso lembra muito a Anne, de quando a Anne era criança, agia dessa forma, botava para fora os pensamentos que ela tinha, e as pessoas tratavam ela como uma garota esquisita, uma garota muito voada. Esse tipo de pensamento não ia levar ela a lugar nenhum, era melhor ela focar nas coisas que tinha para fazer e parar de estar imaginando. Enfim, colocavam eles para baixo, tanto a Anne quanto o Paul. E a Anne se identifica muito com ele. Isso me fez pensar como as pessoas tratam a gente também quando a gente pensa um pouco fora da casinha, um pouco fora do normal, fora do comum, do que se costuma imaginar. E eu cresci em um ambiente assim, infelizmente. Não reclamando, tá? Mas, enfim, acontece. De que ter certos tipos de pensamentos, de planos, e as pessoas tratarem como bobagem e, querendo ou não, acabar desmotivando você. De, tipo assim, realmente tratar como bobagem, sabe? Então, a Anne falou essa questão de que as pessoas não conseguem pensar por conta própria, né? Ter esse tipo de pensamento, não em relação só ao que o povo tá falando aqui, de imaginar fadas e lugares encantados e tudo mais. Mas quando se é jovem, principalmente na época de adolescência, você tem muito tipo de pensamento, de vontades. E quando você compartilha com alguém muito próximo, principalmente se tratando de algum familiar, infelizmente é comum esses familiares que você compartilha as suas vontades e sonhos e desejos e planos, esse familiar acabar te desmotivando, sabe? E isso é muito triste, porque a pessoa tá tão presa na parte racional e querendo ou não na parte puxada e pesada da vida, de cobranças e responsabilidades, que quando você pensa um pouco fora, além dessas coisas de estudo, responsabilidade, as pessoas tratam simplesmente como bobagem, ou se você tem alguma dificuldade, as pessoas te tratam diferente, mas sempre de um lado negativo e te colocando para baixo. Tá fazendo sentido o meu fluxo de raciocínio? Espero que sim. Como, por exemplo, na minha época adolescente, eu compartilhei alguns pensamentos e vontades que eu tinha. Mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, não fica chateada, tá? Não é indireta, não é reclamação, é só o que aconteceu, eu quero compartilhar aqui nesse vídeo. É porque minha mãe assiste os meus vídeos. Então, teve uma época da adolescência em que eu perguntava as coisas para minha mãe, porque eu tinha interesse em saber, e outras eu compartilhei com meu pai de vontades que eu tinha, tratando de estudo e responsabilidades. Como, por exemplo, às vezes eu perguntava para minha mãe como se fazia tal coisa, porque eu tinha interesse. Tipo, como, por exemplo, um exemplo bem bobo. Mãe, como que se paga um cartão? E ao invés dela, tipo, sentar e perguntar, tipo, por que você tá com interesse nisso? Então, e perguntar isso, tipo, vem que eu te ensino, tipo, eu te explico como que acontece. Ela não fez isso, ela simplesmente falava, tipo assim,
Ah, mas você não precisa pagar cartão, você não trabalha com isso, não tem um porquê você tá perguntando. E pronto, acabou, tipo, sabe, não tive respostas, eu tinha interesse naquilo por muitas questões que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas tinha muito questão de comparação familiar, sabe, comparava muito a mim com a minha prima. Um beijo, Mia, te amo. Isso não é uma reclamação, mas é o que acontecia muito. Por exemplo, a minha prima, ela cresceu tendo muitas responsabilidades para fazer. Já eu cresci numa bolha sendo mimada. Mimada no sentido de ter tudo ali para mim sem nenhuma dificuldade, sabe? Eu não tinha que passar por algo. Tipo, eu sempre tinha tudo ali ao meu dispor. Diferente dela, que sempre cresceu com muitas responsabilidades. E às vezes, infelizmente, saltavam comentários pra mim comparando, sabe? Ah, ela faz isso e você não faz. Por que você não faz isso? Por que você não é assim? Ela já é tão responsável e você fica agindo dessa forma, tão infantil, sendo que eu era criança. Então, pra minha idade, era comum estar agindo da forma que eu agia. Não era normal, tipo, não era comum ela ter a minha idade e já ter responsabilidades de gente grande, gente adulta. Então me chateava, sabe? Tipo, pra que comparar? Pra quê? Tipo, não tem necessidade. Então isso foi crescendo dentro de mim, tipo assim, tá, então eu vou tentar ser como ela. Não no sentido de inveja nem nada, mas tipo assim, eu vou tentar pra ver o que vai dar. E quando eu tentei, falavam tipo, não, você não precisa disso agora, isso é pro futuro, é responsabilidade de gente grande, esse exemplo do cartão. Ai, que ódio. Ou, por exemplo, eu fui uma criança que amava brincar. Eu era como a Anne de imaginar. Então eu tinha muitos brinquedos, gostava de... Eu ficava no jardim da minha casa e ficava imaginando as plantas como se fossem pessoas reais. Eu literalmente tinha um pinheiro na minha casa e aquele pinheiro pra mim era como a minha arqui-inimiga, sabe? Então eu falava com o pinheiro como se fosse a minha inimigazinha, uma menina inimiga, e a gente ficava brigando. Gente, a minha prima sabe, porque a gente fazia isso juntas. Então eu tinha esse quê imaginativo. Eu espalhava os meus brinquedos e brincava de panelinha, de comidinha, de chá da tarde. Ficava ali antes da minha irmã nascer, né? Que eu tenho, sei lá, 5 irmãs, eu sou cheia de irmã, menina. Meus 4 irmãs, 3, 4. E, sabe, tinha esse balanço. Então, essa parte em específico da história me fez pensar muito sobre essas coisas que aconteciam, de como eu era tratada como diferente, estranha, de forma comparativa também, dentro do ambiente ali familiar. Então, se eu tava brincando, era para deixar de brincar porque isso era coisa de criança. E se eu tentava fazer algo de mais responsabilidade, falavam que eu não precisava daquilo. Então, o que é que eu ia fazer? Se eu brincava, era muito infantil. Se eu começava a perguntar de como as coisas funcionavam, não era para eu estar perguntando, porque, enfim, não era algo que eu ia precisar no momento. Não entendo, sabe? Acho que é por isso que eu sou uma adulta tão sequelada mentalmente. E essa coisa de tratar como estranho, às vezes eu vejo a minha irmã, uma das minhas irmãs, que eu sou cheia, a adolescente, a única irmã adolescente que eu tenho. Eu vejo as atitudes dela e eu entendo o porquê que ela age como ela age. Mas ela tem a questão do TDAH, né, diagnosticado e tudo mais, e ela tem muita dificuldade em fazer muitas coisas, e eu entendo, eu compreendo, eu não cobro. E ela ficou tipo assim, nossa, você me entende, sabe? Você não está me acusando de ser preguiçosa, porque às vezes tem a questão da procrastinação, mas nem sempre é porque a pessoa é preguiçosa. Tô falando demais já. É porque esse quote em específico aqui que a Anne falou, me fez pensar em muitas coisas. Então, por exemplo, eu vejo muito, porque ela mora com a minha mãe, o meu padrasto, e às vezes eu vejo eles cobrando muito ela em certos aspectos que eu reconheço que eles não entendem o lado dela. E acabam falando que é questão de preguiça. Às vezes tá?
Às vezes porque adolescente tem ali os seus momentos de chatice e preguiça, mas às vezes não. É só uma dificuldade que ela mesma tem em fazer certas tarefas. Então, tem muita questão do estímulo, porque ela tá passando por muita coisa mentalmente, não só a questão do TDAH. E é muitas coisas para ela acontecendo ao mesmo tempo, é muito estímulo, não só dessa questão, sabe? Então, eu entendo ela. E às vezes eu fico triste de ver, tipo assim, preguiçosa, esquisita, estranha, porque gosta daquilo, porque gosta daquilo. E esse rótulo que é dado é mais porque se você não tá na mesma bolha de pensamento, principalmente quando se trata de pessoas mais velhas, você é tratado dessa forma e é muito triste, sabe? Ao invés de você parar, perceber, analisar, observar ali aquela pessoa e chegar e conversar para saber o porquê que ela pensa assim e tentar incentivar ela, as pessoas fazem o contrário, desmotivam completamente. Por exemplo, o Paul chegou pra ele falando isso. Será que você, professora, você acha que eu tô mal da minha cabeça? Porque falaram isso pra mim. E a Anne falou tipo assim, não acho. Mas quem falou isso? Quem colocou essa ideia na sua cabeça? E ele falou, porque eu contei uma história pra Mary e ela falou que eu sou um menininho muito esquisito e que eu sou ruim da cabeça. E ela falou, tá, então me conta a história que você contou pra ela pra eu saber se é uma história tão absurda assim. E ele contou. E nada mais era do que uma história imaginativa de uma historinha que ele criou na cabeça dele. De como ele enxerga o mundo dentro da cabecinha dele, de história que ele criou. E a Anne acabou falando, né, de que não é um pensamento nem um pouco esquisito, de que são estranhos, mas ao mesmo tempo lindos, principalmente para um garoto pensar, que meninos não tem esse tipo de pensamento normalmente. Então, ao invés dela julgar, criticar e falar assim, você tá ruim da sua cabeça, ela foi saber o porquê que ele pensava isso, o porquê que ele imagina as coisas que ele imagina e acabou incentivando ele, como por exemplo, mas continue imaginando essas coisas, Paul. Acredito que você será um poeta algum dia. Então, tem coisas na vida em que a gente precisa apenas de um apoio e apenas de que alguém escute a gente, sabe? Então, por exemplo, eu vejo a minha irmã, às vezes, não com dificuldade, mas é porque ela é inteligente. Ai, queria ter puxado ela. Ela é muito inteligente, muito estudiosa. Tudo que ela estuda, ela tira notas boas, tipo assim, acima da média, se não a média. Eu fui o tipo de aluna que eu tirava 1 na prova. A minha irmã é a que tira 10. E ela se cobra muito por isso. Então ela é muito inteligente. Mas, parando pra perceber, dá pra ver pontos muito interessantes que dá pra incentivar, como, por exemplo, ela tá naquela fase da adolescência de que não sabe o que vai ser da vida. Todo adolescente passou por isso. Até porque é apenas um adolescente, não tem como com 15, 17 anos você decidir o seu futuro. Então ela tá nessa fase de, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero me formar nisso, quero me formar naquilo, quero cursar isso, aquilo. Então ela, sabe, os olhos dela brilhou para a área da programação, da área da informática, da programação. Ela estudou 1 ano, ainda está estudando, aliás, porque ela vai se formar nisso no ensino médio. E ela chegou num ponto de que ela falou, não quero mais, tô cansada, não é pra mim. E ela agora, os olhos dela brilhou pra arquitetura, sabe? Ela falou, agora eu quero estudar arquitetura, eu quero ser arquiteta, não sei o quê. E eu falando, vai ser difícil, mas vai. Já desmotivou e motivando ao mesmo tempo. Só que quando ela não tá estudando, focando na mente atolada nos estudos, ela gosta muito, por exemplo, de desenhar. Então seria um grande incentivo, sabe, comentar sobre isso, de ver, de reconhecer que ela tem, não um dom, mas ela tem, sabe, ela sabe desenhar. E se ela trabalhasse como ilustradora, teria um grande futuro, porque ela desenha divinamente bem. Não sei de onde ela tirou esse talento, porque ninguém na nossa família desenha, ela desenha, divinamente bem. Enfim, sabe, reconhecer, olhar para as nossas crianças e reconhecer, perguntar, observar, analisar, conversar, incentivar, motivar, em vez de criticar e falar você vai fazer isso, você vai fazer aquilo.
procurar entender o porquê que as nossas crianças pensam como pensam, por que elas acreditam no que elas acreditam. Se ela é tão ruim nos estudos, por exemplo, no que é que ela é boa? Será que ela é uma criança que adora cozinhar, prestar atenção na cozinha? Será que é uma criança que tem grande talento para esportes? Será que é uma criança que tem grandes talentos na área da computação? Será que é uma criança que tem grandes talentos na área do desenho? Gente, cada um tem um certo dom dentro de si. Eu não queria usar essa palavra, mas cada um de nós tem algo que a gente se dá bem naquilo em específico, sabe? Então, acho que eu cresci de uma forma que eu fui tão desmotivada, assim, de que hoje em dia eu sou uma adulta que eu não sei o que eu sei fazer, sabe? Já teve uma época que eu li muito, teve uma época... Eu sempre fui muito ligada à leitura e música, mas teve uma época que eu desenhava muito também. Então, às vezes, quando eu faço alguma coisa, algum trabalho, enfim, e as pessoas chegam e tipo, nossa, que lindo, como você fez isso? Eu não consigo reconhecer a beleza de algo que eu fiz, porque pra mim não foi o suficiente, sabe? Não é bom o suficiente, na verdade. Então, esse trecho em específico, esse diálogo que ela teve com o Paul, eu pensei tantas coisas que se eu ficar falando, o vídeo vai ficar 1 hora. Eu não queria que esse vídeo ficasse 1 hora, eu tava indo tão bem, fazendo um vídeo curto, mas... Ai, gente, não sei, simplesmente N me faz refletir sobre muitas coisas. Os post-its em azul escuro são quotes, então cada quote fez a minha mente assim... Foi assim que minha mente ficou. Lendo esses quotes, eu pensei muita coisa. Mas vamos falar de romance? Vamos, porque a memória do meu celular já tá enchendo. Tenho 18 minutos só de memória no meu celular. Enfim, a outra parte que eu queria comentar, que tem nada a ver com esse assunto, é sobre o casal, migalhas de casal que a gente tem, que é a Anne com o Gilbert. Em Anne de Green Gables, eles eram arqui-inimigos, eram enemies to lovers, e o Gilbert foi pro lovers há muito tempo, assim, ó, com a Anne estava no enemies, e aqui eles são no friends. Então, são amigos, super amigos, só não tem uma certa intimidade, uma certa convivência. Não se veem com frequência, mas são amigos, se falam, até porque na Sociedade de Melhorias que eles fazem parte, o Gilbert é o presidente e a Anne é a secretária. E tem migalhas, sabe, de interações entre eles, e eu fico tipo... E pra mim é o melhor casal, sabe? Melhor casal. Acho que é porque tá nesse slow burn e eu amo, menina, cada um vivendo sua vida, o foco não é o romance, e eu amo isso, porque as coisas vão acontecendo naturalmente, como devem ser. E tem migalhas, olha só, na página 179. Falou assim, ó. Gilbert surgiu por entre as samambaias ao lado da bolha e observou Anne com aprovação. Se pedissem a Gilbert para descrever sua mulher ideal, a resposta corresponderia ponto por ponto com as características de Anne Shirley. E aí vai descrevendo, menina. Eu quase marco a página inteira, mas eu vou ler só um trechinho pra vocês. E fala assim, ó. Fala um monte da Anne, só que eu vou falar só isso em específico aqui pra vocês. Aos olhos de Gilbert, o maior encanto de Anne era o fato de que ela nunca se inclinara às práticas fúteis da maioria das jovens de Angolia. As pequenas invejas e mentiras, as rivalidades, a palpável concorrência por ser a preferida. Anne mantinha-se longe de tudo, não de forma consciente ou planejada, mas simplesmente porque qualquer coisa do tipo era absolutamente alheia à sua natureza, transparente e impulsiva, clara como um cristal em seus motivos e aspirações. Vou ler outro. Gilbert escolhia com cuidado cada palavra, pensamento e ato, como se os olhos claros de Anne fossem julgá-los. Ela exercia sobre ele a influência inconsciente que toda garota, cujos ideais são elevados e puros, exerce sobre seus amigos. Influência esta que perduraria enquanto ela permanecesse fiel a esses ideais e que ela certamente perderia se um dia não fosse lá.
Gente, o Gilbert tá apaixonado pela Anne há milênios, só que ele prefere ser amigo dela do que se declarar pra ela e perder a amizade. Vocês têm noção disso? E ainda eu vou sofrer ainda por mais umas 80 páginas, que é o que falta pra eu ler. Faltam umas 84 páginas por aí, mais ou menos. E vai chegar o próximo livro, que é Anne da Ilha, que tá lá em cima, ali na minha prateleira. E ainda não vai ter casal. Então aqui é um slow burn, meu amor. Só que o pobre do Gilbert tá sofrendo desde o primeiro livro, porque depois que ele tem as intrigazinhas dele ali, eles se resolvem, sabe? Então, quando ele se dá conta de tipo, não quero mais brigar com a Anne, ele começa a gostar dela. E ele tá sofrendo desde o primeiro livro, e eu sofrendo junto com ele. Porque Gilbert Blythe, meu amor, casaria com ele. E aqui a gente vê também, no comecinho do livro, eu esqueci de comentar com vocês, de que ele tá tendo uma conversa ali com a Anne, conversando sobre o futuro, o que eles esperam, o que eles querem e tudo mais. E é onde ele decide o que ele finalmente quer da vida dele. No caso, ele é professor, mas não é isso que ele queria. Então ele se dá conta, ele percebe que ele quer ser médico. Então é esse rumo que ele vai tomar. E é isso que a gente vai ver da área profissional dele nos outros livros. Que ele quer se formar em medicina, ele quer ser médico. Então como que isso vai ser? Saberemos quando eu ler os outros livros e contar pra vocês. Então, falta 80 páginas. Vou parar por aqui por hoje, no caso. Vou editar o que eu acabei de gravar pra vocês, pra ver quantos minutos tá. E é isso, galera. Vou editar, depois eu vou tomar um banho, dormir, porque já tá de noite, pra amanhã, segunda-feira, cedinho, eu pegar o livro e contar pra vocês o final de Anne de Angolia. Vim encerrar o vlog de leitura com vocês, porque ele já tá enorme e acho que não tenho mais nenhum ponto para acrescentar para vocês a respeito da história, porque eu falei que não ia ficar dando os detalhes de tudo que fosse acontecendo, tá? E acho que é isso, menina. Outras coisas acontecem, coisas muito legais na história, de alguns personagens, o desfecho que tem pra eles, muito interessantes. E a gente vê também a nova conquista da Anne, de que a gente vai ver a jornada dela em Anne da Ilha, né, que eu vou gravar vloguinho de leitura pra vocês. Então a gente vai ver essa nova jornada dela, né, o começo dessa nova jornada dela aqui no finalzinho de Anne de Angolia. E no próximo vlog de leitura, lendo Anne da Ilha, eu conto pra vocês um pouco mais aprofundado a respeito dessa nova jornada dela. Mas eu terminei essa leitura com o coração tão cheio, tão preenchido de coisas boas e boas reflexões, bons pensamentos. Foi uma leitura que me trouxe muito aconchego, muita alegria, muito conforto. Simplesmente incrível. Eu amo, gente, Anne. Simplesmente maravilhoso, sério. Então nem palavras, não consigo nem falar, sinceramente, tá? Eu só queria acrescentar alguns pontos de que eu editei o take anterior, que acho que não fez muito sentido. Que eu falei a respeito... Não sei nem como começar, mas enfim. Seguindo ainda a minha linha de raciocínio, que não teve linha de raciocínio, o que eu quis falar também ao meu respeito, puxando para esse lado do Paul, que é de que, por exemplo, eu nunca fui muito boa nos estudos, eu sempre tive muita dificuldade. Gente, quando eu falo dificuldade, é realmente muita dificuldade em entender o que estava sendo ensinado ali para mim, principalmente em sala de aula que tem muitos alunos. Então, principalmente em questão de matemática, biologia, química, física, a área de exatas principalmente. Eu tinha muita dificuldade. Então, eu sempre ia muito ruim nas minhas notas. Eram péssimas, horríveis. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu me sentia extremamente deslocada. Me sentia muito burra, muito julgada também pelos outros alunos, porque eu fui o tipo de pessoa que sofri bullying na escola. E o meu pavor era quando o professor
ou professora me chamava lá na frente para eu resolver alguma tarefa no quadro. Gente, isso pra mim, principalmente eu sendo uma pessoa extremamente tímida eu sou. Eu não sei se parece nos vídeos, mas eu sou extremamente tímida. Eu fico nervosa, começa a suar frio. E eu lembro de um momento muito específico, na quinta série por ali, quando se começa a aprender multiplicação, divisão nessa área da matemática. E a professora me chamou lá na frente para eu fazer um cálculo de multiplicação. Eu não sabia, eu não tinha noção de como que fazia. E eu não conseguia, eu simplesmente botei qualquer número lá como resultado e os alunos começaram a rir de mim, tipo, rir mesmo de mim, apontar o dedo. E teve uma menina específica que ela começou a me chamar de burra, gente, que ódio. E a professora, em vez de, sei lá, incentivar, perguntar se eu não tinha aprendido, se eu não tinha entendido, ela realmente me tratou como se eu fosse uma preguiçosa, sabe? O que é tão triste, porque, gente, no quinto ano eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas era menos de 10 anos. Então, sabe, eu era só uma criança. Então foram coisas no decorrer da minha vida escolar que foram acontecendo em que me fazia ter ainda menos vontade de querer estudar. Já não bastava a dificuldade que eu tinha, eu não conseguia expressar em palavras por conta da timidez, eu tinha muito medo de ser muito criticada, julgada, chamada de burra, eu tinha medo dos meus pais brigarem comigo, porque eu não estava aprendendo, então eu me fechava muito, eu não conseguia chegar e falar. Eu não estou entendendo, eu não consigo entender, eu não consigo aprender dessa forma que você está me ensinando, eu não conseguia falar isso, então eu guardava para mim. Só que os professores também não chegavam e me perguntavam se tinha algum problema. Os meus pais também não perguntavam, não fica chateada, tá, mãe? Os meus pais não chegavam e perguntavam, tipo assim, nossa, você é tão ruinzinha nos seus estudos, ou você é completamente desinteressado e não gosta de estudar, ou por que isso acontece? Tipo, eles não questionavam, não perguntavam, não procuravam entender. E teve um tempo, já eu acho que era ou nono ano ou primeiro ano do ensino médio, já bem grandinha, que teve um dia que eu simplesmente falei, eu não vou assistir aula, não quero. Aí o que é que eu fiz? Eu fui pra biblioteca da escola. Só que na escola que eu estudava eram duas sedes. Então tinha a do infantil até o 8º ano, do fundamental, e a outra sede, que era a que eu estudava, era do nono ano ao 3º ano do ensino médio. Então eu saí da minha sede, que eu tava no nono, ou era primeiro ano, não lembro, e fui pra essa outra, que era só atravessar a rua que você chegava, na outra sede. Então, porque nessa sede aqui não tinha biblioteca. Então eu fui pra sede do fundamental, fiquei lá na biblioteca, ainda dentro do ambiente escolar, eu não gazeei aula, tá? Eu não fugi da escola, só fui para a biblioteca. A coordenadora viu que eu, da outra sede, estava lá na biblioteca faltando aula e ligou pro outro diretor. O diretor foi furioso me buscar, gente, que ódio. E ele ligou pra minha mãe falando como se eu estivesse fazendo coisas horríveis, sabe, gente? Eu tava literalmente dentro da biblioteca, dentro da escola, porque eu não queria assistir aula, porque tava sendo uma tortura pra mim, gente, uma tortura psicológica e mental. E eu sofri muito na mão desse diretor, gente. Ele me tratava como se eu fosse uma vagabunda, sério, sinceramente. Parece que eu tava gazeando aula, fazendo coisas, atrocidades, parece que eu tava me drogando, me prostituindo. Sério, ele me tratou de uma forma tão ruim. E minha mãe, ela ficou muito chateada quando ela soube. Só que ela também não procurou entender o porquê que você fez isso, por que você não estava na sua aula, e sim na biblioteca. Foi tão horrível porque eu acho que ele falou coisas nada agradáveis pra ela, como se eu tivesse super errada, sabe? E ninguém nunca procurou saber o porquê. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, é importante saber o porquê das coisas, o porquê das atitudes, principalmente tratando de criança, adolescente. Eu nunca fui boa em estudo. Hoje em dia eu odeio, gente, sinceramente não suporto estudar. Não é à toa que eu não fui pra faculdade, eu recebi bolsa de estudo pra ir pra faculdade, passei em 2 faculdades, não fui porque eu não quis. Simplesmente, sendo bem sincera, prestei Enem à força, vestibular à força, porque adolescente passa por essa fase.
E hoje em dia eu tenho um pavor, até eu sou estudante da Bíblia, até para eu estudar a Bíblia eu tenho dificuldade, gente, pra vocês terem noção do quão difícil é estudar pra mim por conta do meu entendimento, que eu tenho muita dificuldade, gente, em estudar, sinceramente, em aprender. Eu aprendo de uma forma muito lenta e de uma forma muito específica. Então, em compensação, eu sempre fui, não sei, mas desde que eu me lembro, eu gosto muito da parte da área criativa, de coisas manuais. Principalmente, por exemplo, eu comentei que eu gostava muito de ler e de escutar música, mas eu gostava muito de desenhar, gostava muito de colorir, de fazer coisas artesanais com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias mãos. Então essa parte criativa, o alarme do vizinho tá tocando. Essa parte criativa sempre me chamou muito a atenção. E em brincadeiras também eu gostava muito de imaginar, de estar ali dentro do meu mundinho junto com os meus brinquedos, imaginar cenários, sabe, mexendo ali no meu laptop. Eu fui a criança que tinha um laptop da Xuxa. Esse aqui especificamente, eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, o meu laptop. Saudades, inclusive. E ainda como adulta, eu ainda tenho essa parte artística dentro de mim, sabe? Só que não foi algo que foi explorado na minha infância e na minha adolescência, explorado no sentido de deixar florescer, de me incentivar a continuar fazendo essas coisas. E eu acho isso bem... Ai, gente, essa parte do Paul, da conversa do Paul com a Anne, gente, me pegou muito. Dá pra perceber que pegou lá no meu íntimo. Reviveu coisas na minha mente que eu não queria ter revivido, sabe? Então, fico imaginando, se eu tivesse alguém ali comigo pra perguntar o porquê, sabe? Tipo assim, de perceber as dificuldades que eu tinha. Porque, sendo sincera, nem eu mesma sabia o porquê que eu não conseguia aprender. Não necessariamente porque eu era burra, mas porque o meu tempo era completamente diferente do tempo dos outros alunos. Cada pessoa tem o seu tempo, o seu jeito de aprender, a sua linha de raciocínio, como a sua mentezinha funciona. Só que eu sempre percebi que eu era a criança mais atrasada, sabe? Gente, que ódio, eu tô querendo chorar. Eu quero chorar pela mini Barbies. Eu tô querendo chorar pela meu eu criança. Então, sabe, eu não tive essa pessoa que me incentivava. A minha mãe, ela comprava muitos livros pra mim, comprava livros de colorir. Eu lembro do meu primeiro diário que eu ganhei, foi o meu avô que me deu. Foi por conta dele que eu comecei a ter o hábito de escrever em diários. Eu me arrependo até hoje de não ter guardado meu primeiro diário, era a coisa mais linda do mundo. Então, a minha mãe sempre me dava esse lado, assim, de lápis de cor, livro de colorir, livro de ler, essa parte de brinquedo. Então ela sempre, sabe, me deu, mas eu acho que ela não dava no intuito de me incentivar, tipo assim, ah, já que você é tão ruim nisso, então faz isso aqui, sabe? Algo que você gosta, não sei. Mas nunca teve aquele interesse genuíno de, tipo assim, reconhecer, nossa, minha filha, ela não gosta de estudar. Qual dificuldade ela tem? Será que eu posso ajudá-la? Ou então eu vou florescer dentro dela, criar dentro dela esse vínculo que ela tem, essa facilidade que ela tem, no caso eu, desse lado criativo. Dá pra tirar alguma coisa do isso, sabe? Mãe, eu não tô reclamando, eu juro. É só pontos, assim, que eu quero ressaltar. Então, eu não tive essa pessoa que via de fora, tipo assim, acho que tem alguma coisa de errado com ela. Não de errado, mas tipo, ela tem dificuldade, sabe? Eu teria que tratar isso na terapia. Só que por enquanto eu não faço terapia, né? Porque não tá tendo. Então, ai gente, essa história acabou comigo, simplesmente. Mas acho que por enquanto eu vou me parar por aqui, porque tem muita coisa mais envolvida. O alarme do vizinho. Eu acho que é o carro dele, não sei. Tem muita coisa envolvida, sabe? Então, se você é jovem e tem algum tipo de dificuldade nos seus estudos, procure ajuda, tá? Pra você não ser uma adulta assim como eu. Procure ajuda, tipo assim, pai, mãe, tia, avó, não sei, o seu tutor, sua tutora, seu guardião, seu guardiã, chega e fala, eu não gosto de estudar, porque ou eu tenho dificuldade, ou porque o professor não ajuda, ou porque eu passo por isso, passo por aquilo na sala de aula, sabe? Então, se você é a guardiã da criança,
Procura analisar, observa, tá? A sua criança, o seu adolescente, como que ele vai nos estudos, se ele tem uma área que chama mais atenção, não só nos estudos, mas como eu falei, em questão de lazer, de esporte, seja o que for, que desperta o interesse da sua criança, do seu adolescente, e tenta trabalhar isso, sabe? Seja no que for, contanto que não seja algo prejudicial para ele próprio, sabe? Mas trabalhar mais essa questão, principalmente nessa área, principalmente nessa era de tecnologia e telas que tudo acontece virtualmente. É difícil você ver uma criança hoje em dia brincando com terra, brincando com planta, brincando com brinquedo. É todo mundo aqui, ó, na tela, sabe? Então, procurar aí conversar e observar, tá? Seja você criança, adolescente com adulto, ou seja você adulto com uma criança com adolescente. E vice-versa. Vamos todos conversar para ninguém se tornar um adulto cheio de questionamentos a respeito de si mesmo, de poderia ter sido diferente, sabe? Como eu tô fazendo agora. Enfim, a respeito da escrita, 5/5, tá? 5 pontinhos para a escrita, simplesmente não tenho nada a reclamar, a não ser na revisão do livro, porque assim como o primeiro, no segundo livro tem alguns errinhos de escrita, mas nada que atrapalhe o entendimento do leitor, porém não é para ter erros, porque enfim, é um livro que foi revisado. Tem alguns errinhos ali de palavras. Em questão de enredo, eu dei 4.5, mais especificamente porque eu nunca lembro o nome dela, gente, de tão pouco que é falado a respeito dela. Eu acho que é Dora, que é uma dos gêmeos, né? No caso, a irmã do Dave, que são as crianças gêmeas que a Marilla e a Anne acabam adotando. Então não se fala muito a respeito da Dora. Eu acho que não se fala nela porque ela é uma criança tão doce, tão meiguinha, tão quieta, tão na dela, de que ela acaba se tornando uma criança completamente invisível, consequentemente uma personagem muito invisível. Então eu senti muita falta do desenvolvimento da Dora aqui. Sinceramente, eu não me lembro se vai falar mais um pouco dela nos outros livros. Eu realmente não lembro. Mas eu senti muita falta do desenvolvimento da Dora, do crescimento dela, de como que ela vê tudo, sabe? Eu percebi que fala-se muito do Dave. Acho que é porque ele é muito pestinha, então ele apronta muito, mas eu queria muito ver o ponto de vista da Dora também, sabe? Dos acontecimentos, da parte de como foi ser adotada, das coisas que o irmão aprontava com ela, do primeiro dia de aula, de como foi fazer amizade com outras meninas. Então eu senti muito falta do desenvolvimento da Dora. Então, por isso que eu tirei um ponto, porque eu senti que foi uma personagem muito invisível, sabe? Uma criança muito injustiçada. Então, por isso que eu tirei um ponto. Personagens, 5/5, tá? Porque são completamente incríveis, têm os seus lados chatos, insuportáveis, mas isso traz um quê de realidade, sabe? Porque ninguém é perfeito. Então, personagem simplesmente incrível. Fluidez também, eu vou dar 4 pontos, porque tem hora que é muito descritivo, então acaba se tornando uma leitura cansativa, sabe? Às vezes tediosa, mas foi menos pior do que Anne de Green Gables, tá? A fluidez, então, só nos últimos 3 capítulos que eu fiquei com muita preguiça, eu passei uns 2 dias pra ler, mas é porque eu realmente estava um pouquinho cansada, sabe? Da narrativa, então acho que é isso, a minha avaliação final a respeito de Anne de Ambolia. Eu tô quase favoritando esse livro, tá? Sinceramente, porque me trouxe muitos pensamentos, não só a respeito desse lado do Paul, de como que vê em ele, né, dele fato, não tem a mentezinha dele de criança, mas foi uma história muito gostosa de ser lida, gente, trouxe um conforto no coração que eu não consigo nem explicar pra vocês, então eu recomendo muitíssimo, seja você jovem, você adulto, tendo em mente que é uma leitura bem cansativa, tá? Porque é muito descritiva, mas eu recomendo muito. Não tem hot de jeito nenhum, gente. Não tem nem romance, quem dirá hot. Os temas abordados são muito interessantes, porque falam muito de laços de amizade e laços familiares. O que é ter uma amizade, o que é uma família,
A convivência familiar não mostra algo perfeito, não mostra algo completamente ruim, mostra a realidade, que tem os momentos bons e os momentos de dificuldade, de cansaço, sabe? Então é um livro muito gostosinho de ler, gente, sinceramente. Amo N de Anvolia, todos os livros da Anne, na verdade, eu amo. Então acho que é isso, vamos nos despedindo por aqui. Certamente eu deixei de falar alguma coisa, mas já chega por hoje de vídeo, 1 horinha de vídeo já é o suficiente. Então eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vlog de leitura, tá? Vou gravar o vloguinho de N da Ilha, porque eu leio um livro de N por mês, tá? É um por mês, é o que minha mente consegue assimilar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E você pode mostrar que gostou do vídeo curtindo aqui embaixo, porque assim eu vou saber que você gostou do vídeo. Comenta também se você já leu esse livro, o que você achou, se você tem interesse em ler, se você gosta da narrativa, se você gosta da escrita da autora, desse lado mais descritivo. Me conta também quais os seus personagens favoritos de N, se você tem algum personagem secundário que você ama. Me conta as reflexões que você teve também no decorrer da leitura e comenta o que você gostar aqui embaixo a respeito do tema desse vídeo. Se você tem alguma recomendação também de livros que traz essa vibe de N, de Anvolia, na verdade N Shirley, né? Então é isso, gente. Compartilha esse vídeo também para amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo, tá? Me segue também lá nas outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Deixei um recadinho também aqui na descrição do vídeo, então recomendo muito vocês lerem, tá? Então é isso, um beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!